Não sei se todos conhecem, mas capitalismo consciente é um conceito, um movimento e uma instituição que nascem em 2007, nos Estados Unidos, a partir de uma pesquisa de um professor de marketing, chamado Raj Sisodia, que vai investigar qual era o formato de gestão das empresas americanas que tinham altíssima rentabilidade e retenção dos seus clientes. A diferença entre esse ecossistema de empresas que tinha uma retenção de clientes altíssima e o ecossistema de empresas que gastava muito em mídia. Ele foi investigar isso e ele descobriu que empresas que tinham um formato de gestão completamente diferente, orientados para propósito e para stakeholders, eram empresas que tinham alta rentabilidade e longevidade. Esse movimento chega no Brasil em 2013, e essa é a frase que abre o nosso manifesto. Nós estamos no Brasil para transformar o jeito de fazer investimentos e negócios para diminuir desigualdades. E eu explico as desigualdades. Desigualdades são aquelas que o capitalismo, que foi feito até hoje, abriu como fissuras e feridas na nossa sociedade. O capitalismo é, sem dúvida nenhuma, um modelo econômico vigente há mais de 200 anos, fez com que a gente tivesse saltos de progresso enormes. Essa internet maravilhosa que a gente está aqui só é possível por conta disso. A liberdade de muitas nações só é possível por conta disso. Mas é fato também que o capitalismo abriu essas feridas na sociedade. Feridas essas que a gente acredita, de fato, que a iniciativa privada pode diminuir. E é por isso que a gente existe aqui. Uma empresa capitalista consciente, e muitas das que foram apresentadas aqui são, efetivamente, porque tem um propósito à sua frente, entendem o motivo pelo qual existem, para muito além do seu produto ou do seu serviço. Tem também um líder muito forte que levanta a bandeira por esse propósito e coloca no centro da estratégia. É o propósito e o líder que se manifesta que colocam essa estratégia para funcionar e para criar ações que fazem muita diferença. Ações essas que vão para o terceiro pilar, que são orientadas para stakeholder. Uma empresa capitalista consciente entende que faz parte de um sistema, e isso na pandemia ficou muito claro para todos nós. Inclusive, o termo capitalismo para stakeholder apareceu de forma muito veemente ao longo da pandemia. E ele também não é novo, assim como a Gláucia falou, a gente já fala dele há muitos anos. Mas é o entendimento de fato de que uma empresa é um conjunto de grupos que devem trabalhar como uma engrenagem. Nenhuma empresa funciona sem os seus colaboradores, nenhuma empresa vai funcionar sem os seus clientes, nem os seus fornecedores. Então, sim, cliente é rei, mas colaborador é cliente. E a gente tem que olhar para todos eles e gerar relações de valor compartilhado. O quarto pilar é cultura consciente. Se dentro do nosso corpo organizacional todo mundo não falar a mesma língua, não vai adiantar. E cultura é mandatório. Cultura muda tudo. Cultura é ESG. Cultura é transformação digital. Cultura é inovação. É a cultura que é a inovação e a diversidade. A inclusão está na cultura. Se você quer admitir os diversos, trabalhe a sua gerência para receber os diversos. Não adianta abrir a porta para o novo se a gente não está preparado para o novo. Você pode ter o melhor parque tecnológico, mas se as pessoas que estiverem atrás dos computadores não mexerem nos sistemas direito, não vai adiantar absolutamente nada. Então, uma empresa capitalista consciente, ela olha para todos esses stakeholders de fato e escolhe trabalhar para todos eles e não só para o seu shareholder. Afinal de contas, assim como o professor Raj fala também, uma empresa ela pode optar em estar do lado da cura ou da dor, e essa é uma opção da liderança. O capitalismo consciente fala, e estou falando aqui de forma acelerada para a gente olhar especificamente para a questão da governança, de que, sim, as empresas são responsáveis por olhar para a sociedade civil. E isso já está composto no artigo 154, se vocês olharem, das leis das SAs em 76, que faz com que, ali, está na frase, né, o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. Porque, sim, toda empresa tem um contrato social, e esse contrato social não é com ela, é com todos e com a sociedade. E a gente precisa lembrar disso o tempo todo. E precisamos, inclusive, lembrar que isso pode significar propósito e que propósito pode significar
uma série de criações em que a gente pode olhar para planejamento e para governança. No Instituto Capitalismo Consciente, a gente tem uma licença poética, e a gente diz que a sigla ESG está invertida, deveria ser GSE, porque a gente acredita que tudo começa com uma boa governança, um olhar específico, aprofundado sobre o planejamento estratégico, sobre aquilo que a gente vai fazer, sobre como a gente vai modelar o nosso negócio, quais regras, quais condutas, como é que a gente deve organizar para que o social e o ecoambiental sejam cumpridos da melhor forma possível. Obviamente que esses top 5 aqui de governança que eu trouxe para vocês são olhares para que a gente possa entender uma curva de ascensão para o que é uma governança que está olhando para chegar até o ponto final do ativismo e do impacto social e positivo para a sociedade. Essa apresentação depois pode ser compartilhada com vocês, fiquem à vontade. E, por último, a gente tem sempre que lembrar que uma empresa precisa seguir numa jornada de convicção para ESG. A gente diz que existem 3 momentos, inclusive, para ser ESG. Agora, neste momento, por convicção, que vocês, de fato, acreditam na pauta do ESG e vão entrar de forma suave e organizada. O segundo C é quem vai deixar para o segundo momento, o momento do compliance. Então, a lei chegou, precisa cumprir, melhor correr, não vai ser mais tão barato, mas vai dar tempo. Mas não deixem para o C do constrangimento, que é onde chega a crise reputacional, onde as pessoas vão checar se vocês fazem ou não mesmo e fazem com que essa pauta siga em frente. Esse QR Code é um QR Code para quem quer se aproximar do Instituto Capitalismo Consciente e nos conhecer. Nós somos um hub de conhecimento e de instrumentos de educação para todas as lideranças que desejam se aprofundar nessa temática e poder se preparar para serem líderes de impacto maior. Líderes que a gente entende que formam os conselhos e que seguem na governança de uma empresa. Um CNPJ é composto de CPFs. E não adianta a gente falar na pauta ESG se a gente não falar no líder que olha para si, no líder que deseja impactar positivamente a todos, o par que está do lado dele, a equipe que segue junto com ele. Se ele quiser se tornar exemplo, ele precisa se preparar. E um número só que eu vou lembrar a vocês, que é muito, muito importante, pouca gente conhece. A geração millennial, que nasceu em 90, ela é hoje um dos maiores stakeholders que a gente tem. Se eles não são os compradores, eles são a nossa força de capital intelectual que está na nossa empresa. É a geração que demonstra alinhamento de valores com as empresas onde eles estão. Eles só ficam por alinhamento de valores, eles já não ficam mais por salário e não ficam pela combinação salário-benefício. Eles saem e transitam no mercado de trabalho no lugar onde o capital intelectual deles possa aportar. Muito bem, nos próximos 20 anos, 84 trilhões de dólares só nos Estados Unidos vão mudar de mãos de sêniors para herdeiros da geração milênio. Pensem o impacto que isso pode gerar na economia, se o segundo voto no mundo é o consumo. Então, convido todos a fazer uma grande reflexão sobre o quanto a gente olha para a nossa governança, o quanto a gente se prepara enquanto líder e o quanto a gente disponibiliza oportunidades e verba das nossas empresas, da iniciativa privada, em diminuir desigualdades que são tão fundamentais para o Brasil todo seguir em frente.